Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías 58, versículo 6, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Então, o que é o jugo? O jugo é uma prisão. É você ter condição de ajudar alguém e você não ajuda. É você fazer a obra, boa obra, e você não faz. Esse é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é isso, é a gente ajudar o próximo. É fazer algo para o próximo. Não ficarmos pensando só em nós mesmos. É sermos altruístas. Vou repetir o que eu venho falando aqui esses dias todos. O altruísta, ele não é egocêntrico. Ele não beneficia só quem vai fazer um favor para ele. Só quem tem condição de ajudá-lo em alguma coisa. Ele faz para aquele que não tem valor nenhum. Aquele que não pode fazer nada por ele, por ela. Jesus fazia isso para todos. Ele fez isso para todos enquanto ele esteve aqui na terra. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quer dizer, a luz vai brilhar em você e a sua cura vai apressadamente brotar. Quer dizer, a pessoa fica curada. Vou repetir. Quando a gente está evangelizando alguém, falando de Jesus para alguém, fazendo bem para alguém, dando pão para quem não tem, você, na verdade, está fazendo um bem para si próprio, para si mesmo. Você está fazendo a sua alma ser rica. Não é fazer o bem para alguém da sua família. Isso é um dever. Fazer o bem é o dever de toda pessoa. Mas não é fazer o bem só para os da família, é fazer o bem para o desconhecido, para aquele que não pode fazer nada por você. Lá em Mateus 25, Jesus falou assim, mesma coisa aqui, versículo 35. Jesus falou assim, disse assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Olha só, é o jejum que agrada a Deus. Ele falou lá, pega o pobre e põe ele na casa, trazendo para hoje. Não é que você vai pegar os moradores de rua e vai levar para sua casa. Mas se você puder fazer algum bem para ele, tanto espiritual como material, faça se você tem condição. Não é só orar por ele, se você tem condição econômica. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando? Quando que isso? Explica isso para a gente, né? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, quando a gente está fazendo o bem para aquele que é inferior a nós, nós estamos fazendo para Deus. Tem uma passagem que fala lá: tudo quanto fizeste, faça como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é dar, não é receber. Por isso que Jesus falou, bem mais aventurado é dar do que o que recebe. Porque quando a gente está dando, a gente vai receber a parte dele. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. As coisas que nós temos que fazer, não é para fazer só para a gente, ou para o benefício do homem, ou fazer para o homem. É para Deus. Tudo que nós fizermos de bem,
Com essa consciência, com esse entendimento, eu estou agradando a Deus. Além de você não viver no pecado, além de você não mentir, não roubar, além de você não enganar, de você ser marido de uma só mulher, esposa de um só homem, de você não trair o seu marido, ser leal. Tem gente que não trai fisicamente, mas trai pela internet. Está errado. Tem dupla personalidade. Homem não fica flertando com mulher. Mulher não fica flertando com homem. Você tem que ser leal a Deus. Não pode haver intimidade entre homem e mulher. Você tem que ter intimidade com a sua esposa, com o seu marido. Não pode ter intimidade com a funcionária lá no seu trabalho, a sua secretária. Não pode ultrapassar o limite. Você ser dizimista, você ser ofertante, você perdoar, você fazer o bem e obedecer a palavra. Mas se você faz tudo isso, mas você não tem condição e você não leva Jesus para outras pessoas, ninguém sabe que você é cristão, você não mostra Deus para as outras pessoas, você não é capaz de dar um copo de água, você tem um guarda-roupa seu cheio de roupa, você não pode dar, tem roupa lá que você não usa mais e você está comprando, e compra, está com vários pares de sapato, você não tem 15 pés, você tem 2 pés, você pode ter muito, mas você não pode repartir, você não pode dar para quem não tem, você não pode ajudar, você só pensa em si próprio, em você mesmo. Aí fala aqui, quando você fizer para um pequenino, você está fazendo para mim. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim. Quer dizer, quando você está deixando de ajudar o próximo, você está deixando de fazer para Deus. Você não pode ser uma pessoa que ciumenta, invejosa. Você vê que tem pessoas que ela tem dificuldade de conviver em comunidade, em sociedade. Ela é uma pessoa fechada. Você não pode ser uma pessoa ranzinza, ficar implicando com todo mundo, ser uma pessoa antipática. Quem é de Deus não é assim, antipático. Provérbios falou, está escrito, 18, versículo 1, sobre o solitário. Busca de satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria, está vendo? Aquele que fica isolado, é ciumento, é invejoso, fica com raiva, com picuinha. Mas dá o dízimo, mas dá a oferta, mas ora na igreja. Mas é cheio de ranzinza. Está desagradando a Deus. Aí faz o jejum, assola a alma. Isaías 58, versículo 5. O versículo antes fala assim, olha, seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia se aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e dia aceitável do Senhor? Quer dizer, fica o dia todo sem comer, sem beber, ou sem ter informação secular, mas é cheio de... não consegue conviver com o próximo, não faz o bem para ninguém, fica o dia todo afligindo. E tem gente que faz o jejum assim e quer mostrar para os outros que está fazendo, como supostamente um ar de superioridade, um ar de santidade, como lá o fariseu, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu oro, eu faço jejum, eu faço isso, e o publicano, o pecador, não ousava nem levantar a cabeça para Deus, ele curvava a cabeça, pedindo a Deus misericórdia. Quer dizer, o que adianta fazer um jejum e você se isola, você não consegue conviver com ninguém, você é uma pessoa difícil de se lidar, você é uma pessoa maliciosa, você fica olhando com o olho atravessado para ver o que a pessoa está fazendo de errado, você fica assim, ó, buscando. Cuida da sua vida, cuida de você, porque se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas.
Ninguém é polícia de ninguém. Você não é polícia em cima da outra pessoa. Você não é detetive para ficar investigando a vida dos outros. Cuida da sua própria vida. E faça o bem. Faça o bem até para quem faz o mal para você. Faz o bem. Todo tempo. A luz vai romper, a sua cura vai brotar. Você vai deixar de ser uma pessoa amargurada. Está escrito lá, tire essa raiz de amargura que vem brotando. Você é o templo do Espírito Santo e Jesus quer habitar dentro do seu corpo. O templo tem que estar limpo, tem que estar sem sujeira. Porque se a gente for ter maus olhos, malícia, todo o nosso corpo está em trevas. Você já se decepcionou com alguma pessoa? Com certeza já. Todos nós. Aí você vai achar que todo mundo é igual porque você se decepcionou. Sempre as pessoas vão decepcionar a gente. Até quando você está fazendo bem para alguém, vai chegar uma hora que aquela pessoa, de repente, ela vai ficar chateada com você. Mesmo você fazendo bem para ela toda hora. Mas aí a recompensa não vem de ninguém, não vem de igreja, não vem do homem, vem do próprio Deus para você. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você vê que tem gente que ela vive perturbada, ela é perturbada, ela vive com perturbação. Por quê? Porque dentro dela tem uma raiz de amargura. Ela não consegue se dar bem com ninguém, não consegue fazer o bem para... Quer dizer, na verdade, ela não consegue fazer o bem para si própria, para ela mesma. Porque ela está cheia de coisa dentro dela, de maldade. E aí, aqui Jesus está falando até da vida eterna, da salvação, porque ele está falando aqui, ó. Então ele responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não fizeste para mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quer dizer, veja que fazer o bem, nós não vamos ser salvos por caridade. Nós vamos ser salvos pela fé em obediência à palavra de Jesus e seguir Jesus. Entregar nossa vida para Ele. Mas também fazer isso está relacionado em fazer o bem para o próximo. Dar água, dar comida, dar o cobertor, estender a mão, dar a comida. E olha o que Paulo falou, 1 Timóteo 6, 17 e 18. Mas aos ricos deste mundo, que não sejam o quê? Altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que faça bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Você vê que toda pessoa que ela é rica, geralmente, não todos, mas você vê que muitos ricos, eles são incomunicáveis. Eles não comunicam, eles não conversam, eles não falam. Por quê? Eles têm um ar de superioridade. Eles acham que eles não precisam de ninguém por causa do dinheiro. E de vez em quando eles fazem uma boa obra. Não é uma boa obra de vez em quando. O rico, ele tem que se preocupar em fazer boas obras diariamente. Como que Salomão tratava? Segundo Crônicas 9, olha só, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém, para provar Salomão com questões difíceis, com um grande sequito, e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas, e foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu todas as questões, e não houve nada que Salomão não lhe pusesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus reis e ricos. Do seu quê? Quem sentava na mesa? Os servos dele, os criados dele, o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor. Ela ficou como fora de si.
Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos, da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim e meus olhos o viram. Eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujastes a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, olha só. E bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Olha só. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou de ti, para te colocar sobre o teu trono, como rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso, te constituiu rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Então veja que, para se cumprir a dinastia davídica, porque Deus escolheu Davi para continuar essa dinastia davídica, Salomão levantou um altar no alto de Gibeon e ofereceu 1000 sacrifícios, 1000 bois, e pediu para Deus: ó Deus, me dá sabedoria para poder governar e ajudar esse povo. Ele não pediu para governar para ele pediu para governar, para liderar o povo que Davi liderava, para não perder o povo. E está escrito que foi durante 40 anos, houve paz e prosperidade e riqueza como nunca houve. Tanta riqueza teve assim na terra, foi na época do rei Ezequias, que abriu a porta do templo, trouxe os sacerdotes, restituiu o altar e trouxe o povo a fazer sacrifício, a fazer ofertas, a fazer dízimos e a honrar a Deus. Aí diz lá que na época de Ezequias houve tanta riqueza como na época de Salomão. Porque Ezequias reinou para ajudar as pessoas, como Salomão. Jesus veio ao mundo não para fazer a vontade dele, para fazer a vontade do Pai, e morreu para nos salvar. Não foi para salvar Deus, não. Foi para salvar a gente do inferno. Então como que nós não vamos fazer o bem para o próximo? Como que nós não vamos ficar pensando só em nós ou na nossa casa? E na nossa família, no nosso umbigo? Se a gente pode fazer o bem para todos, porque tudo que Deus vem dando para a gente, além da salvação, além do Espírito Santo, além da fé que nós temos hoje, que não é uma fé natural, e fazer boas obras constantemente. E isso não é só para os ricos, não. Você pode ser uma pessoa que não tem muito, mas você pode não ter muito materialmente, mas você pode ajudar muita gente, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa solidária, sendo uma pessoa que não atrapalha, mas ajuda. Porque tem gente que atrapalha, ela não ajuda, ela só atrapalha. Ela complica. E ninguém gosta de ficar perto. Por quê? Porque você precisa mudar seu espírito. Por que as pessoas querem ficar distante de você? Pensa. É porque você precisa mudar. Você tem que reconhecer que você não está bem. Se ninguém gosta de ficar perto de você, se você não consegue atrair as pessoas para estar junto com você, porque você precisa mudar o seu jeito. O que adiantou batizar nas águas? O batismo nas águas é para mudar você, para a gente ser outra pessoa, sepultar o velho homem, a velha criatura. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, nem você. Mas agora, todo mundo tem antipatia de você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.